Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte. Estamos de volta com mais um programa, a Bíblia lida e explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. Nós vamos hoje continuar o nosso estudo no capítulo 21 do Evangelho de Mateus. Vamos agora estudar aquela segunda parábola. Nós mencionamos a primeira no nosso último encontro. Ela está no capítulo 21, a partir do verso 33 até o verso 41. Então vamos ler juntos a bendita palavra de Deus. Atentai noutra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha. Cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a a uns lavradores. Depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram a outro e a outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número e trataram-nos da mesma sorte. E, por último, enviou-lhes seu próprio filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E, agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará àqueles lavradores? Responderam-lhe: fará perecer horrivelmente a estes malvados e arrendará a vinha a outros lavradores, que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Essa história, essa parábola, traz de forma ainda mais clara, mais latente, o juízo que estava iminente para Israel. Jesus conta ou pronuncia uma nova parábola. Nela nós temos os mesmos elementos. Um Senhor que prefigura, que representa a pessoa de Deus, e dois lados ou dois grupos aqui, retratando aqueles que obedecem ao Senhor e aqueles que rejeitam. Nós vemos aqui também uma outra coisa extraordinária, e é a imagem de Israel como vinha. Jesus aqui faz uma menção clara a Isaías capítulo 5, onde Isaías é inspirado para registrar uma fala do próprio Deus que chama Israel de sua vinha. A grande pergunta lá em Isaías 5, que depois você pode ler aí na sua casa, onde você estiver ouvindo esse programa depois, você vai ler lá. A grande pergunta é a seguinte: que farei eu mais com a minha vinha? E a história lá é que o Senhor da vinha plantou uma vinha, cuidou, zelou e esperava que ela desse uvas boas, mas vieram uvas ruins. Aqui, o pano de fundo dessa história que Jesus conta é o mesmo. Deus tinha expectativa de que Israel reconhecesse que Jesus era o Messias. Deus queria que eles reconhecessem o Filho, o seu Filho, mas Israel se negava a reconhecer. Então Jesus, como nós lemos aqui, disse o seguinte: havia um homem dono de casa que plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a a uns lavradores. Esse senhor de vinha fez tudo, preparou tudo ali na sua vinha. O lagar e a sebe eram elementos ali importantes para que o fruto da uva fosse colhido e fosse produzido ali, né, o suco da uva. Enfim, isso não é importante para nós, mas o fato é que ele arrenda essa propriedade a alguns lavradores, sai do país e no tempo certo da colheita ele envia os seus servos para colher aquilo que era parte dele no acordo. Mas então os donos da vinha, eles
pegam esses servos, os tratam mal, espancam um, matam o outro, como diz o texto aqui, não é? E apedrejaram outro ainda. Esses servos aqui enviados, na verdade, prefiguram os profetas, aqueles que foram enviados a Israel repetidamente, que pronunciaram as mensagens de Deus e que foram tratados exatamente como esses servos aqui foram tratados. Os profetas foram reiteradamente recusados, não foram reconhecidos, né? Foram maltratados muitas vezes por boa parte da liderança dos judeus. Nós vemos isso com Isaías, nós vemos isso com Jeremias, vemos isso com Ezequiel, não é? Os profetas em geral eram maltratados e sua mensagem não era reconhecida. Nós vemos que infelizmente Israel tinha esse hábito de não reconhecer os profetas que foram enviados para ela, e não é diferente com Jesus, porque aqui o Filho é justamente Jesus. Jesus aqui volta a afirmar, e talvez aqui da sua própria boca, não é? Que ele era o Filho de Deus e estava sendo ali rechaçado, estava sendo ali expulso, não estava sendo reconhecido como mensageiro de Deus. E o texto diz aqui: por último enviou-lhes o seu próprio filho, no verso 37, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. Um pronúncio um anúncio aqui de juízo, e certamente prefigurando aquilo que aconteceria daí a poucos dias. Jesus diz que o filho foi tratado de forma pior, porque ele foi, olha só como o verso 39 diz, de forma gráfica o que aconteceu. Agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. E nós sabemos que foi isso exatamente que aconteceu com Jesus, porque Jesus foi lançado fora dos muros de Jerusalém e foi crucificado do lado de fora da cidade. Mas o verso 40 traz aqui, de forma muito triste e de forma alarmante, um senso do juízo que estava vindo para Jerusalém. Verso 40 diz assim, uma pergunta de Jesus: quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará àqueles lavradores? E foram os próprios fariseus, líderes judeus, que responderam. Ou seja, eles se auto-acusaram aqui, mesmo de forma inconsciente talvez. Responderam-lhe: fará perecer horrivelmente a esses malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Ou seja, o que aconteceria foi falado pelos próprios que receberiam aquele mesmo juízo de Deus. Deus vai tirar, ou o Senhor da vinha vai tirar da mão daqueles a vinha, o controle, vai dar a outros e vai julgar aqueles malvados, como o próprio texto diz. Essa palavra serviu, aliás, de alerta para o juízo que se seguiu a Israel depois da morte de Jesus, porque dentro de uma geração, como nós já dissemos, Israel seria destruída completamente e a igreja permaneceria e cresceria. Mas ele serve também de alerta para aqueles que ouvem, talvez de forma repetida, a mensagem do Evangelho e se recusam a crer. Olha, no momento certo essas pessoas vão receber um juízo de Deus. No momento certo, Deus vai dizer basta e vai trazer juízo sobre essas pessoas. E eu oro e eu espero que uma dessas pessoas não seja você, meu ouvinte, minha ouvinte. Alguém que esteja ouvindo essa mensagem, esteja ouvindo Jesus falar aqui, mas infelizmente se recusa a crer, se recusa a aceitar. Eu espero realmente que você não seja
um desses que vai perecer, um desses malvados que vai perecer porque se recusou a crer em Jesus. No nosso próximo encontro, nós vamos juntos considerar o finalzinho desse capítulo 21, no último programa nesse capítulo, a partir do verso 42. Mas isso no nosso próximo encontro apenas. Até lá, então, que Deus abençoe a sua vida. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.